Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vai pro seu lugar, menino. Paz a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Antes de a gente orar ao Pai, ao Espírito Santo, olhe para esse príncipe que está do seu lado aí, dê um graça e paz para ele, uma boa noite. Dá um abraço a ele. Eu quero te convidar, você que está da direita, vem cá na esquerda, fala com o pessoal da esquerda. Você que está na esquerda, fala com o pessoal da direita. Você que está no lado, fala com o pessoal do meio. Você que está lá atrás, fala com o pessoal da frente. Sai da sua geografia nesse momento, pois nós estamos só em homens. Fique à vontade, fique à vontade. Só tem homem aqui dentro. Sai da sua geografia, vamos. Sai da sua geografia nesse momento. Se cumprimente, fique à vontade, porque o Pai é um só, o Pai é o mesmo. Fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade. Procure esse lindo aí, fale com ele. Paz a todos, sejam bem-vindos. Sai da sua geografia. Ei. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Amém? Feche seus olhos por alguns instantes. Se despenda de tudo e de todos nesse momento. Solte seus braços. Descruze suas mãos. Feche seus olhos. Fizemos a parte humana, que foi falar um com o outro nesse momento. Já entregamos a Deus, ao Espírito Santo, toda a logística dessa noite. Quero te pedir que feche seus olhos e se entregue 100% dentro dessa atmosfera, aonde já sentimos o poder de Deus aqui nesse lugar. Pode ficar à vontade, pode se despender de tudo nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesse momento. Eu quero te convidar, você, homem, a abrir seus lábios e declarar: Yeshua, tu és bem-vindo nesse lugar. Declarar: Yeshua ao Espírito Santo, tu és lindo, Espírito Santo. Quero te convidar, homem, nesse momento, a se rasgar diante da Trindade Celestial, que aqui nesse altar já podemos sentir a sua presença. Abre sua boca nesse momento. Estamos em um foco só. O Pai é um só. O Pai é um só nesse lugar. Fique à vontade, fique à vontade. Seja bem-vindo você que entrou nesse lugar agora. Você que está nessa live. Queremos te entregar, Senhor, nosso coração nesse momento. Queremos te entregar o nosso entendimento nesse momento, Pai. Queremos te entregar os louvores nesse lugar, Senhor. Queremos te entregar toda a mente cativa, toda a mente que está paralisada, para se render a ti, Senhor. Santo Espírito. Levante suas mãos para os céus. Levante suas mãos para os céus. Levante suas duas mãos para os céus. Isso é uma forma de redenção. Nessa noite nós homens nos rendemos ao Espírito Santo. Nos rendemos à Trindade Celestial. Então, Senhor, acha dentro de nós e faça aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Eu quero te convidar nesse momento para você aplaudir ao Eterno mais uma vez. Uma salva de palmas para Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor nesse lugar. Feche os teus olhos neste momento.
Vamos continuar atraindo a presença de Deus neste lugar. Comece a declarar. Continue declarando. Do fundo do teu ser. Como continue a atrair a presença do Espírito Santo neste momento. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Declare santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, da glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém.
Tantos versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e agora a sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e agora pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, santo. Declare santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Mais uma vez. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Eu costumo dizer, e é algo que eu guardei no meu coração e eu quero compartilhar com você mais uma vez. O fato de nós, às vezes, cantarmos tanto em louvor, lermos tanto uma palavra, declararmos repetidas vezes uma coisa, e nós simplesmente esquecemos da essência, do significado daquilo. Isso é algo que eu tenho guardado no meu coração. Se nós pararmos para pensar, essa palavra ela é declarada no céu por anjos, pelos 24 anciões, e muitas das vezes por nós ouvirmos tanto isso, nós deixamos de lado a essência, nós esquecemos o significado, nós esquecemos de quem nós estamos falando e a quem nós estamos referindo. Então que você venha declarar com todo o teu espírito, que você venha entender que tudo aquilo que sai da tua boca tem um efeito no mundo espiritual. Tudo aquilo que você declara, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você lança chega a um lugar. Tudo aquilo que você declara chega a um lugar. Tudo aquilo que você lança chega a
lugar. Então que você venha entender isso, que você venha pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, me faça entender, me faça amadurecer a minha mente, me faça amadurecer o meu espírito para que eu possa entender o significado das coisas que são suas, o significado de tudo aquilo que tem um efeito no mundo espiritual. Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, nos permitir, que o Senhor venha, meu Pai, nos ensinar a ter um caráter, uma mente no Espírito, Pai. Vamos declarar mais uma vez, mas que você venha declarar com todo o teu Espírito. Por que eu digo com todo o teu Espírito? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós somos Espírito. Eu sou Espírito, você é Espírito. Isso é perfeito porque nós temos uma alma, nós temos uma carne, mas nós não somos uma alma, nós não somos uma carne, nós somos Espírito. A palavra diz que o Senhor, Ele moldou o homem do barro, mas a palavra também diz que o Senhor, Ele soprou o Espírito sobre mim, sobre você. Você venha entender o significado disso nessa noite. Você foi moldado do barro, a sua carne é feita do barro, mas eu e você fomos gerados dentro daquele que nos permitiu estar neste lugar nessa noite. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Onde estão os homens de avivamento aí para dizer glória a Deus? Amém. Gostaria de chamar o pastor Sandro aqui, por favor. Onde nós iremos já estar iniciando esse momento. Quero apresentar esse homem de Deus. Ele vai apresentar seus companheiros que estão aqui com ele. Para nós é uma honra termos aqui o pastor Sandro. E ele é pastor lá na Igreja Batista Diante do Trono, em São Pedro. Discípulo do apóstolo Léo. O apóstolo Léo esteve aqui ministrando um seminário de servos para nós e foi maravilhoso. E eu tive pedindo para ele se ele poderia enviar um de lá. E ele falou: olha, eu vou estar orando e te dou a resposta de quem vai. Então ele foi orar e escolheu o Senhor para vir. E graças a Deus o Senhor está aqui. E que Deus possa, tudo aquilo que colocou no seu coração, né, pra gente, a gente possa estar com o coração, com os ouvidos receptivos para ouvir. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Shalom, graça e paz, homens do avivamento. Tem homem aqui? Amém? Amém. Graças a Deus. Agradecer pela oportunidade, amado Bispo José,
pelo convite, né? Faço parte ali, como ele bem falou, do ministério ali em São Pedro da Aldeia, Igreja Batista Diante do Trono, do nosso apóstolo, Carlos Leonel, trago um abraço dele. E sou ali o líder da rede de homens, né? Pastor, estou lá desde 2005, a mesma igreja a qual me converti, na Visão Celular, no modelo 212, graças a Deus por isso. Eu amo a Visão, sou apaixonado pela Visão, eu amo gente, eu amo pessoas, né? Por isso que eu estou aqui. E de imediato, quando o apóstolo falou, eis-me aqui, vou lá participar, estar junto com aqueles homens lá, que eu sei que são homens de valor, são homens abençoados de Búzios, né? Eu sou aldeense, nascido em São Pedro da Aldeia, aldeense, né? E minha família é toda de lá. E em 2005 eu me converti e há quase 2 anos fui consagrado ao pastoreio, né? E glória a Deus por isso, toda a honra seja dada ao nosso Senhor, porque Ele é bem bom, né? Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, amém? Pode se assentar. Essa rede de homens, né, nós já temos feito algumas lá em São Pedro da Aldeia, e aqui também não será diferente. Terá várias redes de homens, amém? Você acredita nessa palavra? Vou profetizar nessa noite aqui, nesse lugar. Vou dar lugar ao Espírito Santo, porque eu sou desse, né? Dou lugar mesmo. Sou chorão sim quando tem que chorar na presença de Deus, né? Sou profeta chorão, porque eu sinto a presença de Deus, eu não me contenho, eu me derramo mesmo. Tem 12 aqui comigo aqui, que vieram comigo, discípulos, né? E eles sabem muito bem disso. Então uma alegria no meu coração, porque ministrar a palavra de Deus é algo que a gente, apesar de já fazer na célula, na igreja, né, nas redes, mas é sempre algo maravilhoso, porque aquilo que Deus transformou na nossa vida não tem preço, né? Não tem algo que a gente possa fazer do resgate que foi feito na minha e na sua vida. Você crê nisso? Então por isso estamos aqui, né? Rede de homens, e o tema que eu coloquei é vida que segue, o desafio, né, de retomar o amanhã. Passamos um período aí de turbulência, de pandemia, mas já foi. Essa onda já passou, amém? Estamos focados no reino de Deus, porque o reino de Deus não para. Diga para o seu irmão, o reino não para, irmão. Fala para ele do seu lado, não podemos parar de forma alguma. Nós é que em dado momento nós paralisamos, ficamos parados, estáticos, olhando para o nada. Mas Deus tem grandes coisas para mim e para você. Você acredita nisso? Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Eu não sou melhor nem pior do que você. Se Ele fez na minha, Ele vai fazer infinitamente mais na sua. Basta você se colocar na posição que Deus quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. E eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Deus vai fazer um reboliço em Búzios ainda. Vai ter muitos homens aqui nesse lugar para ouvir a palavra, para estar na cela com você. Você vai ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Você acredita nisso? Eu estou profetizando sobre você algo da parte de Deus. Isso é verídico, isso sai do meu coração como uma alegria, uma palavra na sua direção, para que você receba isso e guarde isso e execute isso depois. Porque eu sei que alguns aqui vão fazer, e aquele que quiser vai fazer muito mais, amém? Pode passar. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao 6. Atos 9, do 1 ao 6. Aleluia. Deus, Tu és tremendo, Senhor. Eis aqui a Tua palavra. Ministra os corações nessa noite. Que as almas sejam cativas à Tua palavra, Senhor, nesse lugar, meu Pai, nessa noite. Toda ave de rapina que tenta roubar a Tua palavra seja amordaçado e lançado fora, em nome de Jesus, ó Pai. E que o Espírito Santo de Deus, que é o que convence um homem do pecado, Senhor, da justiça, de todas as coisas, possa, Senhor, ministrar nas mentes agora e no coração, e eles possam estar atentos ao que o Senhor irá falar sobre eles, meu Pai, no nome de Jesus, amém. Atos 9, do 1 ao 6, está ali no telão. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém.
em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Amém, irmãos? O texto aqui ele é muito interessante, ele fala da transformação, da mudança. Quem era a pessoa antes e o que seria agora. Através de uma experiência e transformação, ele foi quem nós conhecemos. Um dos grandes homens, o apóstolo Paulo. Então, queridos, mudança é uma oportunidade onde Deus quer que nós entramos e sejamos. Transformar é mudar para melhor, né? A mulher, por exemplo, ela faz lá o seu corte de cabelo, ela coloca uma roupa nova, né? Ela fez tudo ali. O marido fica como? No processo de surpreender muito mais do que já era. Uma transformação para agradar ao seu marido. Então, mas se ela ficasse fiel ao contrário, né? Vamos falar do homem, fez uma academia, ficou mais leve, perdeu um pezinho, prosperou, resolveu traumas do passado. A gente diz, fulano passou por um processo de quê? De transformação. Imagine se fosse o contrário. Se ele ficasse pior, né? Ficasse mais acanhado, mais tímido, rancoroso, perdeu tudo, afastou-se das pessoas. A gente não usa a mesma palavra transformação. Quando a mudança é para pior, existe aí uma deformação. Sim ou não? Amém? Quantos estão entendendo aí? Levante suas mãos. Então, transformação é o quê? Uma mudança para melhor. Diga comigo, transformação. Mudança para melhor. E deformação é mudança para pior. Então, transformação, mudança para melhor. Deformação, mudança para pior. Me deformei, algo que foi deformado, ficou pior do que já era. Um pote de plástico, por exemplo, que você tem em casa, você pega ele ali, decora, pinta ele ali, algumas mudanças para deixar ele mais bonito, mais útil. Ele sofre uma transformação. Eu sou contador na minha profissão, né? E a gente lida com algumas empresas, indústrias que transformam algo, né? Que pegam uma matéria e transforma, né? Paga-se lá o IPI, diga-se passagem, o imposto de industrialização. Então, se o mesmo pote que fica no sol ali, você colocar ele no sol, o dia todo ele vai entortar. Ou seja, ele não tampa mais, não fecha da maneira que deveria fechar, ele não serve. Ele passa por quê? Por uma deformação. Ele foi deformado e aquilo não serve mais. Tá entendendo? Então, no fundo, muda, todo mundo muda. Alguns para melhor e outros para pior. Eu quero te dizer que nessa noite você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Amém? Você vai sair transformado ainda mais pelo poder do Espírito Santo na sua vida, querido. Você acredita nisso, nessa palavra? Uns transformam, outros deformam. Estou na introdução ainda. Mas também tem quem? Tem outro também que se conforma, é o conformado, né? Ainda bem que eu trouxe 4 ali comigo. Segurança. O pessoal aqui vai querer me pegar no final, não, né? Todo mundo é ungido, homem de Deus, né? Fique tranquilo. Então, conformar é tornar a forma. Porque eu me conformo é para me adequar, para me assentar da melhor maneira na minha zona, o que é de conforto, para que eu não precise me transformar ou melhorar. Aí eu me conformo. Não, tá bem assim, tá bom, para que isso mais, né? Para que ir mais na célula? Para que estar mais no seminário? Para que ir? Para que isso? Para que aquilo? Estou conformado. Para que trabalhar mais para o reino? Para que me envolver mais? Mas antes de nós sermos convertidos, quando nós éramos das trevas, porque o Senhor Jesus nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, lá atrás, nós nos envolvemos em tudo quanto é coisa errada. É ou não é? Eu também, né? Como alguns aqui eu creio, e não tinha tempo ruim.
Então a Bíblia diz em Romanos 12, 2 o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a transformação está por onde? Na mente. A minha transformação está na mente, está no que eu penso, está na renovação de mente, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu tenho a mente de Cristo. Eu não uso mais a minha mente, não é mais a minha mentalidade do Sandro, não é mais a mentalidade do José, do Eduardo, do Pablo, seja quem for, é a mente de Cristo em mim, agindo em todas as coisas, e que eu vou fazer. Da mesma forma daquilo que eu estou tentando me conformar, para que eu não precise ter nenhuma responsabilidade, nenhuma grande decisão e nenhuma grande transformação. Eu me conformo e fico ali, estagnado, na média. Já viu falar, o pessoal fala assim, na média? Mediano, está ali na média. Ele não vai mais um pouquinho, não rompe, não mergulha, ele pelo menos nem tenta ir. Não quer dizer que ele não consiga, mas ele nem tenta experimentar algo novo. Paulo teve essa nova configuração, como a gente leu aqui em Atos. O novo formato mudou a história dele, a qual se desenvolveu. Então Deus transforma a maldição em bênção, se você se permitir. Amém, homem? Você é um homem de valor, eu creio nisso. Você tem valor. Lembra aquele cântico antigo que a gente cantava? Eu particularmente gosto do cântico de hoje, mas os antigos eu não sou muito velho no evangelho não, né? Tem 17 anos. Mas os cânticos antigos, as letras, né, eram bem Bíblia ali, né? Hoje se fala muito dos cânticos da alma, mais com o homem. Alguns a gente tem que selecionar ali. Eu sou bem seletivo porque eu já fui disc jockey desde os meus 14 anos. Já toquei até aqui em Búzios, em boates aqui. Lá atrás. Já fiz eventos aqui. Eu era disc jockey desde os 14 até os 25, quase 30. Já fiz festa de rua aqui em Búzios também, pela Rádio Ondas, em São Pedro, na região toda, lá embaixo, né? Niterói, Rio Bonito. Do mais, vamos dizer assim, ralé até mais alto escalão, quem tinha dinheiro. Fiz de tudo. Vivi nesse meio, praticamente da minha adolescência até a fase adulta. E o que eu conquistei com isso? Nada. Literalmente nada. Tive um pouco de, vamos dizer, de fama, um negocinho aqui, outro ali, muita curtida, muito tempo jogado fora, dinheiro perdido, não conquistei nada. Quando eu vim para o evangelho, eu vim daquele jeito que você sabe, né? Que alguns vieram, né? Uma mão na frente, outra atrás. Fui ganhando uma célula, trabalhando numa empresa, né? A primeira célula que eu fui discipulado foi pelo apóstolo Léo, né? Era pastor Léo, depois foi consagrado. E lá eu estou até hoje. Fui líder de jovens, né? Fiz praticamente quase tudo lá na igreja também, servindo, sendo diácono, né? Sendo evangelista, porque eu gosto de gente, eu gosto de gente. Eles sabem, meus discípulos sabem disso. Não tem tempo ruim, se tiver de pegar fulano em um lugar, ir para outro lugar e trazer e fazer. Qual é a dificuldade? Abençoar, né? Hoje a situação melhorou, graças a Deus, porque eu me permiti ser transformado todos os dias. A cada dia. É fácil? Não é. Mas você querendo e permitindo que Deus faça, vai acontecer, amém? Qual foi o segredo da mudança de Saulo? Esse homem que tinha uma vida rancorosa, pequena, odiosa, era um assassino, violento, homem mau. Sua condição social só servia para prejudicar a gente e não era para ser tal. É ou não é? Talvez essa história se identifique com alguns. Ele fez de Paulo, para Paulo, um mundo, um lugar melhor para Paulo. Por causa do testemunho dele, toda vez você ouve uma frase dele que fica impactado, é ou não é? Tudo posso naquele que me fortalece, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Eu sei quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar e confiar nele até aquele dia, e etc, etc, etc. Tudo que ele fala, as suas epístolas, as cartas, são incríveis. Tudo isso nos inspira através pelo poder de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E quando eu cheguei no evangelho, fui impactado por aquela galera, por aquele pessoal ali, encontro com Deus. É ou não é?
e a busca incessantemente, né? Fiquei ali mergulhando no Senhor, era solteiro, jovem, não me envolvi com questões emocionais ou de mulheres. Demorou-se, depois de quase 5 anos de caminhada, que eu vim conhecer a minha esposa. Nos conhecemos lá na igreja. Entramos debaixo do compromisso. Vocês conhecem o compromisso? Sabe o que é? A moda antiga? Fomos nos beijar no altar. Parece algo surreal nos dias de hoje, né? Eu vindo do mundo, ela também, e fomos nos beijar no altar. Por que isso? Porque nós entendemos que a nossa carne é fraca e nós temos que ficar subjugados à vontade de Deus. E eu sabia que aquilo era a melhor escolha para a minha vida e para dela, para nos guardar, propriamente a minha e ela, para a gente não poder cair, nos resguardar. Pegava na mãozinha, dava beijinho no rosto, na mão, ia lá para a casa dela. Eu não estou dizendo que todo mundo vai seguir essa linha. Bom se fosse seguido, sim. Meu irmão, eu tive experiências sobrenaturais com Deus, que pastor às vezes fala, nego não acredita, né? O pessoal fala assim, isso aí tá inventando isso. Se a gente parar, né, bicho, para falar de experiências particulares que a gente tem com Deus, de sobrenatural, mas isso aí não. Fica igual a esposa de Abraão lá, quando desdenhou, que Deus falou com Abraão, ela deu aquele sorrisinho, desdenhou, e Deus foi lá e repreendeu ela. É assim muitas das vezes, né? Então, assim que acontece, e logo depois entramos de compromisso 1 ano e meio, quase 2 anos, nos noivamos e logo casamos. E já estou casado desde 2011. Tivemos um filho, Pedro Lucas, e estamos aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Como eu falei, cheguei lá atrás, triste, depressivo, fazendo tudo que eu fazia, né? Usei droga, vivi nesse mundão, e fui resgatado e sendo transformado, né? Sendo lapidado dia após dia pelo meu pastor, pelos meus líderes, e entrei debaixo dessa submissão, porque o homem, muitas das vezes, ele é difícil de ser submisso. Alguns, né, tem maior dificuldade, mas eu creio que aqui em Búzios não, né? Em Búzios não, é só lá em São Pedro. Em Búzios não, né? De ser exortado pelo pastor, pelo líder de célula, mas isso não é para o seu mal, querido, não é para o seu bem. Você que não enxerga isso, sabe por quê? Você não teve esse encontro como Saulo, a luz brilhou ainda fortemente em você para você entender, né? Então, é necessário isso. Primeiro ponto, tudo muda quando a gente olha diferente. Foi assim com Paulo. Tudo muda. Quando que a mudança ocorre na vida de Saulo? A visão da luz, veio a luz sobre ele, mudou. Veio a luz. A luz ilumina os olhos dele, forte ponto de deixar ele cego. Mas às vezes, para ofuscar aquilo que não deveríamos estar vendo, uma luz como divisor de águas na vida dele. Por quê? À medida que ela chega, o que Paulo tinha diante dos olhos dele some, e aquilo que ele nunca enxergava, ele passa a enxergar. Por quando a luz de Cristo vem em nós, luz de Cristo, o Jesus vem e brilha em nós, aquilo que estava ofusco, aquilo que nós não enxergávamos, a gente começa a enxergar de uma outra maneira, de uma outra visão. Amém? O que Paulo enxergava antes da luz brilhar? Primeiro ponto, eu quero tratar com vocês 5 pontos aqui nessa noite. Tudo muda quando a gente olha diferente. O que Paulo enxergava antes? Ódio, gente que queria matar, é ou não é? Queria prender, enxergava problema onde não havia. Ele tinha um olhar contaminado. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas se eles forem maus, todo o corpo estará em trevas. Ditado que a vida é do jeito que você a vê. Exatamente isso, é um ditado popular. Então ele chegava problema de notinha. Você conhece alguém assim que tudo que ele olha, ele vê problema? Ah, isso aí não. Tudo é problema, é problema. Ele olha, tudo que ele vê é problema. Ele não consegue enxergar na cachola dele, na mente dele, que Deus pode fazer uma transformação sobrenatural naquela geografia, naquela vida, na família, no homem, na casa, nos filhos, no trabalho. O homem gosta muito de trabalhar, né? Homem, eu vou falar sobre isso também nessa noite. Homem empenhado ali. Hoje em dia tem alguns aí que gostam de ficar meio assim, ó, de perna pro ar, né? Na sombra da mulher. Tem ou não tem?
Tem uns camaradas hoje assim, eu sei que eu estou falando, né? Vai ficar na sombra da mulher, ele não gosta muito de trabalhar não, a mulher ralando lá, não gosta de não sei o quê, fazendo tudo, né? E ele lá. Então, ele entra num lugar belíssimo, só vê defeito. Entra num lugar cheio de gente bacana, só enxerga que ele não gosta, né? É o problema do olhar. O invejoso também tem esse problema no olhar. A palavra inveja vem do latim invides, significa não ver mal. Ele só enxerga o que o outro tem e o que ele não tem. A Bíblia diz que eu tenho que ser grato pelo que eu tenho. Se Deus não me deu ainda, não me desfrutou para isso, fique tranquilo. Se resolva internamente. Agradeça pelo pão, pela casa, porque você tem e aquilo que Deus ainda pode proporcionar, amém? Deus pode te levar a lugares infinitos, se você permanecer fiel a Ele. Então, é o olhar diferente. Tudo muda com um novo olhar. É ou não é? E é exatamente assim, a vida tem a ver com o olhar. Esse olhar de Saulo era contaminado, só desgraça, maldade, respirava ameaça, né? Enxergava o inimigo, aqueles que andavam com Jesus, e a luz brilhou e o cegou para a vida que ele tinha, a fim de abrir os olhos dele para uma vida que ele estava negligenciando. A mudança começa por um novo olhar. Amada igreja, aqui está a igreja de Cristo. Olhe diferente. Eu quero te desafiar a olhar diferente hoje. Amém, homem? Amém? Eu quero te desafiar a olhar diferente hoje. Para quê? Para sua família. Você, homem, que olha para sua esposa, não tem encanto por ela, ou vive amaldiçoando, falando coisas que não deve, ou seja, decepcionado, eu te desafio a olhar diferente para ela. Mas ela não merece, pastor. Não é sobre ela, é sobre você. Basta a beleza que more nos seus olhos. Comece a olhar diferente. Olhe para aquela que merece uma atenção. Aquele ali que muitas das vezes não tem nada para nos dar em troca, aparentemente, mas olhe diferente, estenda a mão para ele. Desafio você a olhar para a sua cidade que você mora com um olhar diferente, com um jeito diferente, não murmurando, mas um olhar diferente, dizer, não, vai dar certo sim. Nós estamos aí no Brasil, diferente, caminhando, mas é uma guerra, né? Lutando contra ideologias, contra sistemas. Mas a gente também faz parte. Mas Porto Seguro já está há quantos anos de congresso Porto Seguro? 22 anos, orando pela nação. 22 anos orando pelo Brasil. É oração e oração. Oração, oração. Desafio você a olhar diferente. Se você está desencantado, com raiva, pois a gente tem que olhar diferente quando chega o esgotamento. Aí eu vejo tudo bem, preciso olhar diferente. Não esgotou, percebe a mudança. É necessária quando há um esgotamento, um estrangulamento. Não dá para continuar como está. Tudo muda quando a gente olha diferente. O meu casamento, o seu, tem que olhar diferente todo dia, plantar uma semente. Do jeito que eu tenho olhado, só tem trazido piores sentimentos, desejos, piores intenções. Você vai para o trabalho, desafio você a olhar para o seu trabalho diferente. Você vai notar que tem coisa boa lá sim. Você não via, seus olhos não enxergavam. Só enxergavam, aliás, o problema, o defeito, a dificuldade, a murmuração. Então quando eu olho para uma pessoa, só vejo os defeitos dela. Dificilmente eu irei conseguir amá-la. Eu só olho defeito e defeito e defeito. Não vou conseguir amar. Imagina Cristo olhando para mim e para você só com os nossos defeitos, quantos defeitos, quantas mazelas, Ele não ia nos amar quando nos amou. Quando eu olho para uma pessoa, só vejo o defeito dela, dificilmente eu irei amá-la. Mas quando eu consigo reconhecer a graça sobre ela, eu supero meus ressentimentos e estender a ela a minha mão. É você captar aquilo onde você nunca tinha captado. Esse é o primeiro ponto para a mudança. Comece a treinar os olhos para ser diferente, amém? Eu vou desafiar você a olhar diferente. Todo mundo com olhar diferente. Fulano, olhe diferente. Estenda a mão mais uma vez. Que nesses 17 anos, muitas pessoas caminharam ao meu lado, outras não estão comigo, mas por onde eu passo, eu ando na cidade,
sempre falam comigo, eles nunca vão ter o que dizer e bater nas minhas costas. Olha, pastor, você nunca me falou isso, você nunca me orientou nisso, você nunca isso, aquilo outro. Não, porque eu falo a verdade, sem medo de falar a verdade, como eu aprendi com o meu apóstolo. E ele é meu discipulador. Transparência. Olha, isso, aquilo outro. O que você quer? O que você não quer? Vamos caminhar? Vamos avançar? Vamos crescer? Vamos mergulhar? Vamos olhar diferente? Preste atenção. Eles nunca vão poder dizer isso, porque eu falo. Eu direciono em amor, né? Eu tenho meu jeito com eles, né? De abraçar, de ir ali e tal, né? Quando eu quero, às vezes, dar um apertãozinho mais, o que eu faço? Vamos almoçar comigo? Levo eles, eu pago o almoço deles. Benção, pô, levo lá no churrasquinho lá, bom, né? É ou não é? Lá no restaurante, para comer aquela picanha. Vou lá, conversinha de 1 hora para a gente ajustar os ponteiros, porque a gente precisa ser disciplinado e discipulado. Ninguém caminha sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, amém? Eu não cheguei onde cheguei por conta minha própria, de forma alguma. Eu fui ajudado desde lá de trás, em todas as áreas que você possa imaginar, em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, né? Familiar, em todas as áreas. O meu discipulador sempre me deu conselhos e sempre falou: olha as placas, preste atenção nas placas. Por isso está aqui o primeiro tópico: olhar diferente. Olha as placas nessa noite, preste atenção nas placas. Então, olhar diferente foi assim na vida de Saulo. O que ele não enxergava, ele passou a enxergar. E aquilo que está ofuscando a sua visão, eu quero profetizar nessa noite que você vai passar a enxergar e ter um olhar diferente. Não sei qual é a situação que você está vivendo, ou causa, circunstância, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que vai ser transformado, vai ser mudado, o olhar vai ser diferente, tudo vai mudar, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de mudar qualquer coisa. Amém? Ele é capaz de mudar o caos, de transformar geografias, de trazer aquilo que não está a realidade materializado. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera e continua operando ainda. Levassui me cantorou biagáfia. Deus ainda é Deus, amém? Deus é fiel, irmão. Homem de valor, você tem valor. Não deixe ninguém dizer que você não tem valor. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Ainda que você não esteja enxergando, visualizando aquilo que você espera, aquilo que você quer, mas Deus fará na sua vida. Deus fará na sua casa, amém? 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 Segundo ponto, pode passar. Ouça algo novo. Oh, aleluia. Ouça algo novo, querido. Porque Paulo ouviu uma coisa nova. Ele ouviu uma voz do céu. Tão louco isso. Ouvir a voz do céu, aquele que nunca tinha ouvido. É uma loucura. Ele foi religioso a vida toda, sempre religioso. Mas ele nunca tinha ouvido uma voz do céu. Uma pessoa pode passar a vida inteira num ambiente religioso, numa igreja, e jamais ter ouvido a voz do céu. Uma verdade. Paulo viu uma luz e ouviu uma voz. Imagine o susto. Uma voz que vem de onde? Não imaginava. Que voz é essa? O que é isso? Estou louco? Todos nós podemos experimentar uma voz que vem de onde nunca imaginávamos que viesse. Por exemplo, um aconselhamento para um casal. Um casal que estava com dramas financeiros, problemas. Por exemplo, numa conversa, o pastor vai lá e pergunta o que os filhos dele achavam daquilo. E eles olharam de forma estranha, eu não sei, né? Por exemplo, nunca perguntaram por que não. Porque o problema é nosso e tal, mas eles não moram com você, não são seus filhos? Moram sim, pastor. Eles consomem as coisas que vocês consomem? Sim, consomem, participam aqui da casa. Então na próxima conversa, eles disseram, ficaram impressionantes a ideia que eles deram, que os filhos deram para ele. Eles eram adolescentes, para jovens. Eles disseram que poderiam abrir mão disso ou daquilo, coisas que achavam que nunca poderiam abrir mão, mesmo que pudessem ali.
e participaram com eles daquilo que se vive na vida comum em família. E eles ouviram uma voz naquele dia que jamais ouviriam, que poderiam clarear o cenário daquele casal. Olha que interessante. Então os filhos também fazem parte. Quem é casado aqui? Fazem parte. E eles ouviram uma voz que jamais imaginaria que eu ouvisse. E os próprios filhos diziam: papai, mamãe, nós abrimos mão disso daqui. Se é em prol disso, se é para melhorar, se é para ajustar aqui, nós abrimos mão. Olha só. Então, ouça algo novo. Eles ouviram uma voz naquele dia que jamais imaginariam aquele casal ouvir dos seus próprios filhos para clarear aquele cenário. Poderia dar outros exemplos aqui. Tem maridos que nunca ouviram suas esposas. Eita! Não parou ali, não sentou 10 minutinhos com ela para ouvir o que ela tem a dizer. Para ouvir: minha filha, fala comigo. Como é que foi lá no trabalho hoje? Meu amor, foi cansativo. Foi isso, foi aquilo outro. Você está cansada? Como é que é? Fica tranquila. Deixa aí, eu me viro aqui. Eu como um ovo com pão, com Coca-Cola. Eu faço um miojo aqui, um arrozinho. Eu sei fazer um arrozinho, não sei cozinhar não. Um arrozinho eu faço. Um miojo, um ovo, um bife eu sei fritar. Né? Tem um cozinheiro aqui, esse é profissional. Né? Faz churrasco. Mas eu não sei, mas eu me viro. Quando minha esposa está caidinha, está mal assim, né? Eu vou lá: não, fica tranquilo, eu tenho um churrasquinho ali perto, delivery, ele leva lá, R$20, 2 churrasquinhos, no espetinho com farofa, molho e tal. Eu já cheguei a esse nível de maturidade, mas tem gente que não. Mulher, como é que é? Quero agora. É um machão, bate no peito. E a mulher lá, coitada, às vezes ela até vai, mas ele não poderia ter um pouquinho de senso? Será que ele vai morrer? Porque ele não pode comer ali uma comida melhorada naquele dia que ela está um pouquinho mal, para ouvi-la? Será? A gente às vezes quer levar ao extremo. É ou não é? É ou não é, homem? Eu estou falando para homens aqui. Não tem intermédio aqui, não tem, né, filtro. É direto aqui, irmão, é direto, né? Então a gente tem que prestar atenção. Tem muita esposa também que dão excelentes conselhos, muitos especialistas, né, poderiam contratar, né? Mas essa voz os maridos nunca ouviram. Eu, querido, na minha vida hoje, e já de muito tempo, eu sempre ouvia minha esposa. Ela falava: olha, isso aí, meu amor. Às vezes ela me chama de Sandrinho ou Sandro, né? E tal, presta atenção, você pode fazer assim, dessa maneira, o que você acha, né? Me dando assim um norte. É bacana, não, você está certa, vou investir nisso daí, vou fazer isso daí, né? Porque às vezes a gente está fechado aqui, ó, né? E não está enxergando, e não está ouvindo algo novo, né? Hoje eu colho frutos da minha esposa semeou lá atrás, na minha vida financeira, que ela sempre falava algo, sempre profetizava sobre mim, fazia muitas ofertas na igreja pela minha vida financeira. E hoje eu sou o cabeça, sim, né? Porque o sacerdócio, e até num patamar melhor que ela financeiramente, mas foi muito resultado de sementes que ela semeou na minha vida. E eu nem sabia. Anos depois eu vim saber. Ela me falou. Porque ela entendeu o que é semear na vida do marido, né? Eu me lembro que em 2011 nós casamos, não tínhamos nada, e nós ganhamos tudo no nosso casamento: geladeira, máquina de lavar, guarda-roupa, cama, micro-ondas, tudo. Foi tudo mobiliado, bispo. A casa, minha primeira casinha lá no bairro do Porto da Aldeia, pequenininha, de um quarto só, a cozinha, só dava eu e ela, pequenininha, uma areazinha de serviço. Logo depois ela veio engravidar, né? Compramos ali nossa primeira casinha. Foi Deus mesmo, coisa de Deus, né? Por quê? Porque cá atrás nós pagamos um preço de santidade. Olha as sementes aí, tá entendendo, homem? Aquilo que você abre mão e daqui a pouco Deus lá na frente faz o sobrenatural e o sobejo, aquilo que você não entende nada e vem sobre a sua vida. Meu Deus, que isso? É a bênção de Deus sobre você. E foi assim. A casinha que a gente comprou foi R$55 mil em 2011. Num condomíniozinho de casa germinada uma da outra. Eu não tinha nem dinheiro para dar entrada, financiei pela Caixa. Na época eu ganhava R$700 por mês. Eu abri mão de um serviço, eu trabalhava na área comercial e financeira, em lojas, nessa área aí. E eu ia ser gerente da Ricardo Eletro quando estava vindo para a região, ia para Macaé.
Estava tudo certo, minha carteira de trabalho estava lá já. Aí eu parei, falei, estava noivo já, para casar. Eu falei, rapaz, isso aqui não vai dar certo. Macaé é muito longe de São Pedro da Aldeia, e de volta todo dia, não vai dar certo isso não. Eu já pensando, falei, o Espírito Santo já ministrando, não vai dar certo. Aí eu era mais novo, poder aguentar, suportar, mas e a igreja? A minha célula? As pessoas que estavam ali comigo? Ah, mas o dinheiro, a oportunidade, cadê? Você vai perder? Alguns falaram. Não perdi não, querido. Eu retrocedi para avançar. Porque Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Amém? Querido, ganhava R$700. Minha carteira não está aqui. Cabo Frio. Lá eu ia ganhar 2.500, mais comissão, mas não sei o quê. Olha a diferença. Preste a casar. Você iria? Você abandonaria seu líder, sua igreja? Por causa de dinheiro? Por causa de trabalho? Eu ouvi a voz do Espírito Santo e fui conversar com o meu pastor. Ele deixou assim um pouco em aberto, a decisão era minha, mas me deu uma orientação. Olha, um conselho eu vou te dar. E eu peguei aquele conselho para a minha vida. E logo depois, eu comecei a trabalhar na área que eu estou até hoje. Deus abriu uma porta, comecei a aprender ali. Não sabia muito, já formado. E digo antes, quando eu entrei na igreja, eu só tinha ensino médio, muito mal, né? Feito lá no Feliciano Sodré, repetido 2 anos de bagunça, né? Na escola estadual Feliciano Sodré à noite, o ensino médio, que era 2º grau, né? E cheguei lá no ministério, na igreja, assim. Depois eu voltei a estudar, fiz minha primeira faculdade, né? Minha esposa foi na minha formatura, entrei na área contábil e comecei, nós casamos, dificuldade no início, aperto, morávamos uma certa distância da igreja, a igreja é lá na base, nós morávamos lá no porto. Quando não tinha dinheiro para o cartão do ônibus, salineiro, base versus baleia, a gente ia. E quando não tinha, irmão, o que a gente fazia? Ó. Canela City. Não tem tempo ruim não. Eu fui comprar meu carro, tem 1 ano e meio agora. Meu primeiro carro. O carro que eu queria, Deus me deu. Então não há desculpa para a gente estar na presença de Deus e nem fazer aquilo que Deus está mandando, homem. Aprenda isso. Não tem desculpa. Quando tinha, a gente ia. Quando não tinha. E nunca deixei de ser um líder de célula de jovens por conta disso. Quando tinha carona, o irmão passava ali, que morava lá no Boqueirão, que era mais um pouquinho, no Porto, passava ali, Sandrinho, entra aí, carona. Na volta, o que é isso? Sede pela presença de Deus. Porque eu sei o que Deus fez. E eu valorizo isso até hoje. Então eu sou grato pelo aquilo que eu tenho. Não tenho nada, né? Porque eu fui transformado. E a gente muda. Mas a gente não muda por quê? Porque a gente não ouve Deus. E essa voz chegou para Saulo e ele estranhou. Nunca tinha ouvido vir um ambiente religioso. Então, se eu quero mudar, eu preciso aprender a ouvir vozes que nessa luta pode me firmar, pode me provar, pode me afirmar, pode me resolver. Eu nunca ouvi, porque a gente, no medo de ouvir quem nos ama, e tem que reconhecer que a ajuda foi fundamental quando ela chegou, a gente acaba fechando os ouvidos para quem nos ama, abrindo os ouvidos para quem não quer o nosso bem. Eu não ouço a minha mulher, mas eu ouço o cretino que está falando, movido pelo ressentimento e inveja. Eu não ouço o meu filho, mas o colega do bar que está falando, da boca para fora. Eu não ouço a Deus, ouço o diabo, porque o diabo finge quem não é ele que está falando, que sou eu que estou falando comigo. Todos nós já ouvimos a nossa própria voz que nos levou ao prejuízo e à tristeza. Ouça algo novo e preste atenção, quem ama você e quem Deus usa para falar com você, e o que a palavra de Deus tem para dizer a você. Amém? Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça algo novo, querido. Em momentos que a gente precisa mudar, tem gente que deixou chegar a um ponto que não deveria ter chegado. Só chegou porque fechou os ouvidos para quem tentou alertar a ele. O seu pastor, o seu líder é um que te alerta, ó.
olha as placas, preste atenção, olha esse caminho, olha essa rota. Você vai ficar longe de Deus, você vai se afastar, cuidado com as amizades, não quer o seu mal não. Essa situação aí, vê se é de Deus mesmo, vai orar. Se vai prejudicar o seu relacionamento, a sua ida e vinda da igreja. Lembra do trabalho que eu falei? N situações que vão aparecer como uma solução, aparentemente. Mas tem que ouvir a voz de quem? De Deus. Jonas só foi para o ventre do peixe porque não quis ouvir o que Deus tinha para dizer para ele. É ou não é? A gente só chega em lugares de frustração porque fechou os ouvidos para aquilo que Deus queria nos mostrar, nos falar, nos trazer. Muitos não ouvem nem os conselhos. Tem um ditado, né? Se o conselho fosse bom, se dava. Se vendia, não se dava. Então a Bíblia diz que na multidão de conselhos que mora o quê? A sabedoria. Tudo hoje que eu faço, já há muito tempo, eu chego diante do meu apóstolo, bicho, e peço um conselho dele. Vou investir em algo, vou comprar algo, vou vender, seja lá o que, vou fazer alguma coisa. E aí, o que o senhor acha? O senhor me ajuda em oração? Estou tendo essa visão, esse entendimento. Está correto, apóstolo? Estou errado? Como é que é? O que o senhor enxerga aí? É maturidade, de homem para homem, conselho. É ou não é? Eu faço isso com meus discípulos. Ouça algo novo. Pode passar. Terceiro, aprenda lições novas. Tem gente que tem preguiça de aprender. Elas não gostam de serem confrontadas. Saulo aprendeu 3 lições aqui. Primeiro, Jesus não estava morto. Ele estava vivo e falou com ele. Jesus é Deus. Ele disse o quê? Eu sou Jesus, Saulo. Terceiro, descobre que perseguir os discípulos de Jesus é assumido por Jesus, que é a perseguição contra ele mesmo. Então Paulo aprendeu 3 coisas. Saulo se transformou em Paulo. Jesus não estava morto, estava vivo. Jesus era Deus, porque ele disse: eu sou Jesus quem você persegue. Descobre que perseguiu os discípulos de Jesus, estava perseguindo quem? O próprio Cristo. Olha que interessante. Então aprenda lições novas, homens. Eu não sei, eu nasci assim, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo outro. Como eu dei o meu exemplo, eu só achava que só sabia mexer em som. Equalizar som, mexer em som, na rua, tocar, disco. Peguei todas as fases, vinil, CD, MD, mini disc, CDJ. Hoje é controladora, que você acopla um pendrive ali, ou bota o notebook com o programa do computador. Peguei todas essas fases aí. Eu achava que só sabia fazer aquilo. Que eu nasci para aprender e fazer aquilo. Mas eu estava errado nos meus conceitos. Que eu poderia estudar. Foi difícil, paguei um preço? Paguei. Claro, trabalhava numa empresa de dia, o dia todo. Naquela época não tinha faculdade EAD. Hoje tem, já há um tempo. Tinha que ir para Cabo Frio todo dia. Saía cansado do estoque lá daquele lugar. Pegava um ônibusinho, Cabo Frio. Eu já era líder de célula, tá? Você deixava de fazer sua célula, pastor? Deixava de estar lá ministrando para os discípulos? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. O dia que tinha célula e tinha aula. Professor, me ajuda aí, eu sou cristão e tal, eu tenho essa responsabilidade. Pode passar um trabalhinho, um negócio aqui, ou a prova no outro dia para mim. Ou seja, tentava ali de alguma forma e sempre fui bem sucedido. Passei na faculdade. Então essa história aí para mim não cola. Porque eu já era líder e tinha compromisso. E estava na igreja, estava na célula. Ou seja, hoje ficou mais fácil depois de uns anos. Então eu tenho que aprender lições novas. Tanto na área espiritual, primordial, financeira, trabalho, relacionamento, seja lá o que for. Não tenha medo, amém, homem? De aprender coisas novas, lições novas. Perseguindo os crentes, estava perseguindo o mestre deles. Ele descobre que agora a briga era dele com Deus. Então aprenda lições novas. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem está em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Opa!
Tem muito crente hoje falando palavra torpe, hein? Cuidado, hein? Você vê alguém assim, repreenda ele com amor, no seu trabalho. Lá no meu trabalho, de vez em quando, tem um ou outro ali, uma mulher, um homem, que acha que essa linguagem tem que ser nossa. Fala aquela palavra M. Não, isso aí não é palavra de crente, de homem, de mulher de Deus, não. Pelo amor de Deus. Que linguagem é essa? Eu tenho que ser diferente. Mas o que for útil para edificar, para que consiga dar graças ao que houve, não entristeça o Espírito Santo de Deus, como que foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 28, 32. Aprenda coisa nova. O que eu fazia antes, eu posso aprender algo novo, como eu falei. E aquilo que eu fazia antes, que era contrário à palavra, eu não faço mais. É o que Paulo está dizendo em Efésios. Perdoe. Quantas vezes eu, estando certo, nessa caminhada de 17 anos, eu fui lá e constrangi a pessoa. Me perdoa, querido. Não tem dificuldade não. De me rebaixar. Que isso, o cara vai pensar que eu sou menos que ele e tal, que eu sou homem. Esquece. Você já passou. Isso é bobagem. Isso é bobeira. Nós homens somos assim. Ou éramos. Alguns são ainda. Mas tem que parar com isso. Falando, ainda que você esteja certo, ele vai ficar constrangido e o amor de Deus vai tocar nele. Sabe quem ganha com isso? Eu e você. Porque nós que ganhamos. Para que ir para o embate? Para que? Quer ter a razão ou quer ter solução? Eu prefiro ter a solução do que ter a razão. Não sei o que, quem quer ficar com a razão? Não, vamos solucionar isso aqui. Ponto, bota um ponto final ali, ó. Me perdoa, eu agi assim e tal. Não tem dificuldade nenhuma. Meus discípulos sabem disso. Eu não sou perfeito, mas como diz o meu apóstolo, nós somos confiáveis. Né? Alguns já caminham comigo há um bom tempo. Perfeito ninguém vai ser, só Ele é perfeito. Mas nós somos confiáveis, nós somos tratados ao nível de, se pedir perdão ou precisar, meu irmão, uma conversa a gente tem, não tem essa. Se é para o outro se sentir melhor, fica tranquilo. Quem te justifica é quem? Quem te justifica é quem? Quem me justifica é quem? É o Senhor. Então estou tranquilo. Podem falar, podem fazer. Quem me justifica é o Senhor. Quem te justifica é Deus, querido. Deus me trouxe aqui essa noite para que você aprenda coisas novas, amém? Na sua vida, lições novas. Aprenda uma profissão nova, mergulhe. Faça um curso. Como eu falei lá, eu estava estudando, fiz a primeira faculdade, comecei na área contábil lá em 2010, abrindo mão daquele trabalho, fui crescendo na área, fui para outro escritório, ganhando um pouquinho mais. Deus foi encaixando as peças, tirou uma pessoa de lá e já entrando no time, né? No campo, já sabendo o que ia fazer, porque a pessoa que saiu, não saiu para outro lugar não, ela foi colocada em outra função, e eu fui fazer a função dela que eu já sabia fazer. Isso é Deus ou não é? E eu orando ao Senhor, Senhor, eu preciso. Tu sabes da minha necessidade, eu vou casar, né? Como a Bíblia fala, e alguns profetas disseram, o Senhor, sou fiel ao Senhor, e tudo mais, né? Sou fiel, sou dizimista fiel. Querido, nesses 17 anos sempre fui dizimista fiel. Quer ver prosperar na sua vida financeira, homem? Seja fiel ao Senhor. Eu ganho um pouquinho, pastor, você não sabe, eu ganho só R$700, R$1.000, dá lá os seus 10%. Você não está dando a homens, quem está te vendo é Deus. Quando você entrega aqui no altar, o altar é santificado, quem está recebendo é Ele, quem vai te abençoar é Ele, quem abre porta é Ele, quem te abençoa é Ele, Ele vai usar pessoas, quem Ele quer. Chego a me emocionar, porque Deus é fiel. Então seja fiel a Ele. Quem te abraçou? Quem te trouxe para a sua igreja? Seja fiel ao seu ministério. Seja fiel ao Senhor ali. Seja ofertante fiel. Seja um primiciador. Se você já tem outro nível de entendimento, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E fui caminhando, aprendendo coisas novas, lições novas. Eu sempre fui um cara que gostei muito de aprender, né? E fui aprendendo. E daqui a pouco fui crescendo nessa área, nessa profissão. Permaneci nesse lugar até quase 7 anos. E me foi proposto uma oportunidade maior ainda, aonde eu estou até hoje. Já faz 6 anos, 7 anos, né? Também. E glória a Deus por isso.
E de lá eu fiz outra faculdade, né? Que é da área, porque antes não era ADM. Depois eu fiz ciências contábeis. Fui estudando. Olha só, esse menino que não queria nada com estudo, né? Que não sabia nem o que era a Bíblia, não sabia nem o que era o reino de Deus, não sabia nem o que era a palavra, né? Ou seja, me tornei disponível e disposto a ser transformado por Ele. Amém? Então todo mundo tem uma história, tem um legado que vai ser deixado. Você, esse homem de valor, amém? Que vai deixar uma grande história para essa geração, para sua casa, para essa cidade. Você acredita nisso? Para aqueles que estão ao seu redor. Você é esse homem. Acredite. Tenha fé. E prosseguindo, fiz uma pós, fiz 2 pós, já estou na 3ª pós. Completei o mestrado agora, ano passado. Para a glória do Senhor. Sabe onde eu fui parar? Antes disso eu comecei a dar aula em cursinho profissionalizante aqui, ali em Cabo Frio, em Araruama, em São Pedro. Cursinho básico. Depois dei aula no cursinho técnico. Depois fui tutor da faculdade EAD em Cabo Frio, na Unopar, durante 6, 7 anos. Depois fui para a Uniaselv, que era também semipresencial. E esse ano eu fui convidado para dar aula numa pós-graduação lá no Rio de Janeiro, no campus da Tijuca, da Viga de Almeida. Eu não falo isso para minha honra. Eu falo isso para engrandecer o nome de Deus. A glória é dele, tudo é dele. É apenas um testemunho para edificar a sua fé. Para saber aquele pequenininho, magrinho, como Davi, né? Quem é esse aí? Tá chegando, né? Franzinho, magrinho, não entende nada. Mas Deus é esse que faz essas coisas loucas. Aquilo que a gente não enxergava, aquilo que a gente não ouvia, aquilo que a gente não aprendia, a gente coloca em prática, sendo fiel àquele que é digno. Amém? E aonde eu vou, minha esposa sempre fala: você vai na rua, ou você evangeliza alguém, ou você está falando de contabilidade, as duas coisas. Vou na oficina, botar o carro, mecânico, ajudante, outro, começa a falar de Deus. E aí, você já foi na igreja? Já de alguma igreja? Como é que você está? Está caminhando? Já ouviu falar de Jesus ou não? Já participou? Já foi evangélico? Vou indagando. Eu tenho uma célula tal, a igreja tal, sou pastor, vamos fazer uma visita lá um dia? Vamos lá. Estou almoçando num restaurante, o garçom me serve. E aí, meu filho? A mesma pergunta. Estou não sei aonde, estou na fila, meu irmão, é reino de Deus, não tem essa. Estava lá na faculdade, na Tijuca, não sabia que era, aí veio um segurança desse tamanho, segurança não, era serviços gerais, grandão, morava lá na Vila da Penha. Aí do lado dele fiquei, estava esperando o pessoal chegar, aí comecei a bater um papo, ele limpando o vidro, tá frio hoje, né? E tal, aquele negócio todo, e vai. Aí vim lá de São Pedro da Aldeia. Você conhece São Pedro da Aldeia? São Pedro da Aldeia? Conheço. Minha prima mora lá em Iguabinha. Me dá aula aqui. Deus me trouxe aqui para dar aula. Olhou assim. Aí tal, você é cristão, irmão? Perguntei ele. Aí ele, eu sou cristão. Sou do pastor Silas, lá de Vec, lá do bairro dele. Aí, glória a Deus, já ia evangelizar você aqui. Já ia falar para você aqui, se você tivesse afastado, desviado, já ia orar com você aqui do seu lado, não queria nem saber o que estava aqui, meu. Se depois eu ia ter que assinar algum termo, alguma coisa, chamar ele no canto e ia orar por ele. Glória a Deus que já era, né? Mas eu não perco a oportunidade, irmão, para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, para falar do reino. Eu não perco essa oportunidade. E esse tem que ser você também, amém? Porque Deus é que capacita. Deus te escolheu para isso. 4º ponto: tome novas atitudes. Saulo estava acostumado a mandar, era mandão. Saulo estava acostumado a tudo do jeito dele. Você conhece alguém assim? Tudo é do meu jeito, tudo sou eu. Não, se não for, já era. Tem gente que quer fazer a mesma coisa, achando que você terá um resultado diferente, que terá um resultado diferente. Tem gente que não para de mentir. Vai mentir até quando? Se mostrar isso ou aquilo. Enquanto você tiver as mesmas atitudes, você terá os mesmos resultados.
O que a voz do céu disse para Saulo? O que a voz do céu disse para Saulo? Mude de atitude, meu querido Saulo. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tenha um olhar diferente, ouça algo novo, aprenda coisas novas, tenha novas atitudes. Foi isso que Deus disse para Saulo: olha, tenha uma nova atitude. O que você está fazendo? Mude de atitude. Eu li para você Efésios 4, 28 e 32. O que furtava não furte mais, o que fazia isso não faça mais, que traía contenda não tenha mais, isso e etc, etc. Mude de atitude, homem. Seja um homem cada vez mais temente a Deus. Seja um homem cada vez mais fervoroso. Seja um homem cada vez mais amoroso. Seja um homem cada vez mais quebrantado. Porque homem não chora. Quem disse que não chora? Eu choro pra caramba. Na presença de Deus eu choro muito. Me derramo, ó. Sou o primeiro a vir aqui na frente do altar me derramar. Tem gente assim. Essa é a voz do céu que disse para Saulo: não é só ver a luz, não foi só ver a luz, é você ouvir a voz e você saber quem que se trata daquela voz. E a partir dali, outras atitudes que você vai vir tomando. Tá entendendo? Acenda a sua mãozinha aí, para ver se você está acordado. Se você não tomar novas atitudes com seu filho, não haverá mudança. Se eu continuo entrando nas mesmas estradas, eu direi a você: vou continuar nos mesmos lugares. E quais as atitudes que eu posso tomar, pastor Sandro? Disciplinar minha vida financeira, por exemplo, é uma atitude nova. Pedir perdão a alguém, incentivar alguém hoje, ser um marido de excelência para sua esposa, amém? 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 Ser um marido melhor para sua esposa, mas melhor. Não precisa de muito dinheiro não, querido. Minha mulher, sabe o que ela gosta? De vez em quando não precisa de muito luxo não. Pego ela, leva ali na pracinha ali, ela adora pipoca, aquela pipoca que vem queijo, aquele negócio, bacon. Vamos ali na praça comer uma pipoquinha, tomar um refrigerante. Olha, ela fica feliz da vida com aquela pipoca. Não precisa de luxo não, porque não tem luxo não. Às vezes são pequenas atitudes que fazem diferença. E você achando: eu não tenho dinheiro, que não sei o que lá, estou trabalhando a beça. São pequenas atitudes que você às vezes não percebe e que você pode tomar, e que eu creio que a partir de hoje você vai tomar, amém? Tome novas atitudes, porque isso vai cada vez mais elevar o seu nível, tanto socialmente, tanto dentro de casa, com sua esposa, né? Vai melhorar tudo. Você acha que é só chegar lá e com a sua mulher, quero hoje. Não é assim não. Tem que saber fazer o negócio, né? Só tem homens aqui. De manhã cedo, tratar com devida honra, mandar uma mensagenzinha no celular, né? Agradar. De vez em quando eu trago um batonzinho, uma bananada. Ela adora banana, bolo de banana, se achou de banana, ela adora. Final do dia, leva para casa aqui, amor. Vou levar um negocinho para você aí, eu faço uma surpresa às vezes, né? Leva a bananada, que negócio. Ou seja, tem que fazer a nossa parte, tem que agradar, querido, né? Porque a mulher, ela é o vaso mais fraco, diz a palavra. A mulher de hoje que bate, que faz isso aqui, meu irmão, no fundo, ela é mulher. Ela é vaso fraco, a palavra não tá mentindo, né? O homem que é o cabeça, tem que entender isso. A Bíblia fala que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Olha que responsabilidade nós temos. Como Cristo ama a sua igreja. E a mulher servir ao seu marido como seu Senhor, né? É uma via de mão dupla. A responsabilidade é dos dois, o peso para os dois. Mas eu fazendo a minha parte, meu irmão, eu só vou ter tranquilidade. Pastor Cláudio Duarte diz o quê? Vamos ver se vocês sabem. 2 coisinhas para o homem é suficiente. Fecha o ouvido das crianças aí. 2 coisinhas suficientes: bucho cheio
e saco vazio. É isso que o homem precisa. Precisa de mais alguma coisa? Você tá com fome, você fica o quê? Estressadinho, né? Tô estressado. É ou não é? E quando você não faz também, fica estressado. O pastor Claudio fala isso. Bucho cheio e saco vazio. Para o homem é só duas coisas. É ou não é? Lá atrás eu também ficava meio estressadinho, com fome, quando não tinha comida. Estava no início ainda. A gente vai amadurecendo, como eu falei no início. Hoje não tanto, sou muito maleável. Se ela disser que não tem janta, não vai fazer, meu irmão, tá tudo tranquilo. Do meu jeito. Não vou morrer por causa disso. Né? E, contrapartida, eu tenho aquilo que eu quero. Então saiba fazer as coisas que é devido. Amém? Caminhando para o último tópico, escolha novos rumos. Paulo vai pregar os gentios para o mundo inteiro e fora de Jerusalém. Olha para onde ele foi, de onde ele era e por onde ele foi e por onde ele passou. Mas sofreu aquilo, ele teve experiência extraordinária, teve também, sofreu, mas teve experiências extraordinárias com Deus. Paulo foi pregar os gentios para o mundo inteiro. Novos rumos, querido, significa você parar de voltar sempre para as mesmas zonas de conforto. É você parar de voltar toda hora. É igual o povo de Israel, em círculo, voltando. É você parar. Novos rumos. Tomar um novo rumo na vida é você aceitar que você vai se encontrar e é onde Deus vai querer que você esteja. Por isso as coisas muitas das vezes não andam para você. Se Jonas estivesse em Nínive, não precisaria ser levado pelo peixe. Paulo mudou de dentro para fora. Esse é o movimento que devemos fazer para alcançar novos rumos. É o movimento de dentro para fora, para alcançar novos rumos, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, homem de Deus. Um novo rumo para quê? Para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, um rumo profissional para a sua vida, quem sabe? É ou não é? É a mudança. Lembra da transformação? Transformação é o quê? Mudança para melhor. Deformação é o quê? Mudança para pior. Então essa é a mudança. Que mudança? É a mudança com a direção de Deus. Aí, meu irmão, ó, só bênção, só vitória. O rumo novo é a última lição. Por quê? Você tem esse olhar diferente. Você ouviu algo novo. Você saber coisas novas, lições novas. Tomar novas atitudes. E agora sim, escolher novos rumos. Tem que passar pelas etapas, senão é o velho que você sempre vai querer tomar. Mas passar pelos processos é a mudança, o novo rumo que Deus quer fazer na sua vida, homem. De Búzios. Alguns são de Búzios mesmo, né? Outros são de outros lugares que vieram para Búzios, né? Eu sou aldense mesmo de carteirinha. Né? Mas alguns aqui também eu creio que... Quem é de Búzios, Búzios mesmo? Aí, ó. Né? Então, de Búzios para o estado, para a nação, para o mundo inteiro. Amém, homem? Olhar novo, ouvir algo novo, novas lições, tomar novas atitudes e escolher novos rumos. Porque a mudança virá e a transformação será extraordinária e sobrenatural na sua vida. E não fique na conformação, porque você não vai mudar em nada. Se deixe ser moldado por Deus. Amém? Ministério de louvor, queria entoar um cântico. Amém, bispo? Algo novo. Queria que você se colocasse de pé. Até aqui, essa palavra que Deus ministrou o meu coração para essa rede de homens, né? Retomando a rede de homens, é isso, bispo? Então,
com algo novo, ouvindo algo novo, novas lições, novas atitudes e com rumo novo. E eu creio que essa igreja será lotada de homens transformados pelo poder do Espírito Santo. E você aí, você é. Diga aí, aponta para o seu irmão o dedinho com carinho. Você. Fala para ele, você. Você vai ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus para que isso aconteça. Você é um só com o seu pastor. Aprenda isso, porque ninguém caminha sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu só cheguei onde cheguei porque teve pessoas, teve discipulador, teve pastor, teve pessoas lá fora também, na minha profissão, que me ajudaram, me impulsionaram, me colocaram ali na brecha para que eu pudesse ir. Porque ninguém caminha sozinho, querido. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós temos uma aliança, primeiro com Deus e depois com as demais pessoas. Por isso eu estou aqui de coração alegre, porque temos agora uma nova aliança com o bispo, com essa igreja, né? Me sinto honrado, feliz demais por ter trago essa palavra para vocês, e creio que Deus fará muito mais ainda na vida de vocês. Algo novo. Deus já falou com você essa noite, Ele já te visitou. Quero conhecer mais de ti. A luz de Cristo já brilhou em você. O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Fale para Deus essa noite, querido. Faz meu coração. Senhor, eu quero viver essa transformação, essa mudança, Senhor, na minha vida. Fazendo todo medo desaparecer. Arranca o medo. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Traz sobre mim, Senhor, a tua mentalidade. Traz sobre mim algo novo, Deus. Algo novo. Peça ao Espírito Santo nessa noite. Não saia daqui sem Vem isso. me visitar hoje aqui. Vem, Deus, vem, 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 vem. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu profetizo algo novo, novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Faz meu coração arder de novo. Arda pela Fazendo presença. todo medo desaparecer.
mediante essa palavra que foi ministrada no seu coração, com novas atitudes, ouvir algo novo, aprender coisas novas, novos rumos. Se você entendeu isso e tem um desejo no seu coração, você agora tem esse desafio, romper. Que você estivesse subindo ao altar e o bicho vai orar, vai impor as mãos sobre você, na medida que você for subindo aqui esse ato profético, e você vai receber algo novo da parte de Deus na sua vida. Amém? Nós vamos continuar cantando. Enquanto isso você pode vir, não tenha medo, não tenha medo, deixa Deus fazer algo novo na sua vida. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Receba algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Quantos podem aplaudir o nome daquele que vive e reina? Glória a Deus. Aleluia. Podemos sentar. Glória a Deus. Amados, que proposta maravilhosa foi para essa noite. Nós estivemos diante de um modelo de vida. Aliás, dois modelos de vida apresentados aqui: a vida de Saulo e a vida do pastor Sandro. São dois modelos levantados diante de nós. Dois modelos. Eu estou muito impactado. Eu estou muito motivado. Porque isso nos motiva, irmãos. Isso nos motiva. Você viu a trajetória. Só vence quem faz essas coisas aí, ó. Só vence quem decide renunciar, abrir mão. Isso é para nós ficarmos comentando essa semana toda. Isso é para nós, quinta-feira que vem na célula, lembrar disso aí. Uma palestra como essa é extremamente motivacional para mudar a nossa vida. E a chave está em tudo que foi falado. Praticamente tudo que ele falou está anotado aqui. Já enviei no WhatsApp dele. Daqui a pouco, quando eu ligar a internet, chega. Se alguém desejar, está prontinha essa ministração aqui digitada. Assim, parafraseada, né? Um feedback de tudo que ele falou. Porque são joias preciosas. Eu acredito que é assim que
nós mudamos e vencemos para melhor. Olha quanta transformação, quanta renúncia. E me chama muita atenção quando ele teve uma proposta lá em Macaé. Ia ganhar muito mais. Ano passado teve outro. Mas olhou para os discípulos, olhou para a célula, olhou para o compromisso, pediu conselho ao líder. O líder deixou ele à vontade, mas deu uma direção. E ele era noivo nessa época. Aí você vê o resultado no casamento dele. Ganhou uma geladeira, já estava bom demais. Mas ainda ganhou máquina de lavar, ainda ganhou micro-ondas, ainda ganhou mais uma série de coisas. Ganhou oferta. Pousada, lua de mel, oferta. Deus honrou de forma extraordinária. Sem contar essa mente fértil aí para estudar, né? Faculdade, mestrado, pós-graduação, conceito. E tudo isso com toda humildade para a honra e glória do nome do Senhor. Então, amados, esse é o caminho. Esse aí é o caminho. Se você pegar o que ele falou aqui e tomar uma decisão de fazer o que ele falou, o resultado vai ser nessa linha aí. O resultado é honra. Amém? Então que Deus continue abençoando, que Deus continue falando conosco, que cada líder de célula que está aqui possa aplicar para seus discípulos e que nós possamos, como reino de Deus, como igreja do Senhor, fazer tudo isso valer a pena, valorizar tudo isso que nós temos recebido e seguir em frente e colhendo os resultados. Amém? Vou passar para Vinícius aqui, que ele tem uma dinâmicazinha aqui. Então, até quinta-feira que vem, aos homens aí de célula. Graças a Deus, amém? Eu gostaria de perguntar quem não pegou um papelzinho aí. Quem não pegou? Não pegou? Alô? Todo mundo pegou então, né? Amém. Como de costume em toda a célula, nós sorteamos uma bênçãozinha, um chocolatinho, né? E como hoje nós cancelamos as células de homem para estarmos aqui, os líderes trouxeram um chocolatinho para vocês, amém? Amém ou não amém? Glória ou não glória? Aleluia. Então a gente pega seu papelzinho aí, fique ligado que se passar a bênção, eu vou chamar outro, hein? Quando eu falar aqui, você recebeu o seu não, Vaz? Rapaz, olha a conjuntura da coxa, Jacó. Eu entreguei. Vou nem falar, vou te dar. Ó, se ganhar comigo, você vai dividir comigo, hein? A oração, eu acho que já recebemos uma oração boa aqui, não recebemos? Então vamos lá, galera. O Felizardo que tem 4. Olha lá, ó. Glória a Deus. Vai receber um Kit Katzinho. Amém? Vamos aplaudir. Aqui nós vamos ter Kit Kat. Vou até botar aqui para você já almejar o teu prêmio. Tem um bombonzinho aqui, tem Kit Kat, temos
bis. E eu vou sortear essa barra aqui por último, tá? O último que ficar receberá